Finalmente eu resolvi fazer esse vídeo de apresentação que eu estou querendo fazer já há algum tempo, e o que desencadeou agora foi um pretexto. Foi o primeiro hater que me mandou uma mensagem. Parece que a gente mede o sucesso pela quantidade de haters que a gente tem. Eu recebi minha primeira mensagem de um hater perguntando de uma forma um pouco subjetiva e anônima quem eu penso que eu sou. Então eu estava já para fazer esse vídeo de apresentação de forma a explicar quem eu penso que eu sou. Então vamos nessa. Vem comigo, no caminho, eu explico. Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e esse é o meu canal Amigo dos Bichos. Esse vídeo de apresentação vai mostrar um pouquinho o percurso, que é o meu, desde sempre. Não é um vídeo para ter audiência, não é um vídeo para grande divulgação, mas é um vídeo que vai responder aos que se perguntam de onde eu venho e para onde eu vou. Então eu sou veterinário, diplomado de 1988 pela Universidade Federal Fluminense, bons velhos tempos, tempos aqueles em que só existiam duas universidades, duas faculdades de veterinária no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, a Universidade Federal Rural e a Universidade Federal Fluminense. Além de veterinário, eu sou criador. E se eu sou veterinário desde 88, eu tenho a impressão de sempre ter sido criador. Foi Cora Coralina, escritora, que disse que ela carrega em si a soma de todas as suas idades. E a impressão que eu tenho também foi quem foi Rubem Braga, um cronista, que completou dizendo que de vez em quando ele deixa passear a criança de 5 anos ou a criança de 8 anos que existe dentro dele. Pois bem, eu fui uma criança de 5 anos que no dia do meu aniversário eu pedi um cachorro para minha mãe. E eu recebi um não. Não porque depois ele morre e você fica triste, não porque você vai brincar durante uma semana e depois sou eu que vou me ocupar, não porque exige responsabilidade e você não está pronto. E isso virou um ritual para mim. Eu pedi um cachorrinho para minha mãe e para meu pai e eu sempre recebia um não. Comecei a encontrar formas um pouco alternativas em relação a isso. Tive também a minha avó, que me deu um presente, que foi uma enciclopédia canina de um volume só, New Dog Encyclopedia, em inglês, infelizmente. Isso foi em 1969, o livro é de 67. E esse livro eu tenho comigo até hoje, é o meu livro de cabeceira desde sempre. Quando eu deixei o Brasil definitivamente, nada definitivo na vida, mas quando eu deixei o Brasil para morar na França, eu levei esse livro e quando eu voltei com ele está aqui do meu lado. Vou apresentá-lo a vocês. The New Dog Encyclopedia. Do jeito que ele tá, porque ele foi muito utilizado ao longo desse tempo. Eu estudando as raças, eu aprendi inglês de forma tosca, com o dicionário Barça do lado e com esse livro. E, como eu não podia ter um cachorro, eu me virei para tentar suavizar esse ritual masoquista que eu tinha com a minha família, em que eu pedi um cachorro e eles nunca me davam um cachorro. E eu comecei a criar hamster na casa de um vizinho. Depois eu criava canários de cor e de porte na casa do meu avô. Aliás, a genética de canários de cor é uma coisa incrível, realmente é apaixonante. E em casa, a única exceção que eu consegui foi ter aquários. Então eu virei aquariófilo e comecei a criar, no início, guppy, lebistes reticulatus, depois passei para o combatente, beta splendens, e eu era criador de peixes. Com isso eu vendia um pouco para as lojas, ou trocava por comida. Eu era novinho ainda, era bem garotinho. Mas eu estava sempre dentro do âmbito da criação, onde quer que eu estivesse. Quanto aos cachorrinhos, já que eu não podia ter cachorrinho, eu dava cachorrinho para todo mundo. Todas as minhas primeiras namoradas tiveram um cachorro que foi objeto de presente meu. Mais de uma vez eu tentei forçar a barra, trazendo o cachorrinho para dentro de casa, e ouvi aquele clichê: não volta com esse cachorro, senão você pode ficar lá fora. E eu me via com 12, 13 anos, dormindo na praia com o meu cachorro, solitário, estilo um homem e seu cão, para no dia seguinte encontrar um vizinho que aceitaria de adotá-lo. Já estava tudo pré-estabelecido, eu já sabia que eu ia ter ou não, mas eu tentava, sempre tentava. Eu tenho para mim que essas recusas, elas lapidaram um pouquinho a minha vocação, embora eu fosse um pouco hostil a aceitar a vocação. E eu dizia sempre que eu queria ser criador, então o cachorro doente não me interessava muito. Isso quando eu era bem jovem. Chegando na época do vestibular, que é o Enem hoje em dia, eu fiz para engenharia, passei muito bem para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cursei 1 ano e meio de engenharia, quase 2 anos de engenharia, antes de aceitar que não era a minha vocação e que eu devia voltar ao que eu gostava mesmo. Ainda tendo deixado a faculdade em meio de ciclo, eu fiz um vestibular para medicina humana e fiz um ano de medicina humana. Meu pai é médico e ele me estimulou a ver se eu me encontrava na medicina humana e acabei entrando na faculdade de veterinária. Depois de todo esse périplo, onde eu fiz na Universidade Federal Fluminense, já um pouco mais maduro da experiência que eu tinha, então eu levei muito a sério a minha faculdade e ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade, eu procurei um estágio
numa clínica veterinária de alta rotação que existia em Vila Isabel, a clínica veterinária Maxwell. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei em relação ao proprietário, em frente ao proprietário da clínica, postulei o meu estágio e falei para ele que, da mesma forma como na época medieval, quem queria ser médico era estagiário do médico em questão e aprendia na prática, a teoria nada mais é do que colocar em papel a prática que as boas pessoas têm, e eu queria aprender com um bom e eu queria aprender com ele. Nesse estágio eu fiquei todo o tempo da minha faculdade, então foram 4 anos e meio nos quais eu fiz a minha faculdade e fiz o estágio ao mesmo tempo, que me deu uma experiência prática muito importante. Quando eu cheguei diplomado, eu já tinha essa experiência. Isso foi muito bom para mim. Logo depois do diploma, comecei a trabalhar como veterinário e me casei. Pensava em fazer uma especialização no Canadá, uma pós-graduação em clínica ou em cirurgia. E a minha esposa era francesa e ela não queria ficar no Brasil. Então, nós decidimos juntos, ao invés de ir para o Canadá, que era o meu projeto inicial, que a gente tentasse ao nível da França. O Brasil estava numa época terrível, com inflação de 90% ao mês, os horizontes não estavam fáceis, estamos falando de 1989 e 1990. E eu tinha 25 anos. Quando nós decidimos, nós pegamos armas e bagagem e, com um diploma no bolso, fresquinho, nós migramos para a Europa. E eu me lembro como se fosse hoje, nós tínhamos o equivalente a $3.000 no bolso, 4 dias de reservação em um hotel no coração de Paris, e sem saber o que fazer no 5º dia. Muitos detalhes crocantes depois, pequenos detalhes que eu não vou desenvolver nesse vídeo, senão vai ficar longo demais. Nós conseguimos emprego numa multinacional de pet shops que estava chegando na Europa a partir dos Estados Unidos, chamada Petland. Então nós começamos a trabalhar para Petland France. Era uma cadeia de lojas que tinha centenas de lojas nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão, e estavam ganhando a Europa. Tinha acabado de chegar, um mês antes como nós. Nessa cadeia de lojas, eu assumi o posto de diretor técnico, o que faz que ao longo de 6 anos em que eu estive na empresa, eu animei uma carteira de 400 criadores cadastrados, criadores de cães, estou falando só dos cães, mas tem os gatos, tinha tudo isso, e os criadores na França, na Bélgica, na Irlanda, na Inglaterra, na República Tcheca, na Holanda, na Eslováquia. Eu fazia a gestão desses criadores e, ao mesmo tempo, a gestão dos veterinários que aconselhavam as lojas, que eram responsáveis pela loja, tipo um RT, como uma responsabilidade técnica, e eu presidia os veterinários. Eu tinha a direção do que devia ser feito, de como devia ser feito, e a parte mais apaixonante era o contato com os criadores. Eu vi de tudo, eu vi técnicas de criação que são incríveis e pude comparar o que se fazia nos diferentes países, intercâmbio também com Petland nos Estados Unidos e Petland no Canadá, agindo como consultor para os criadores cadastrados, realizando os protocolos de prevenção, medidas preventivas e aplicando o label, que eram as diretivas enviadas pela casa-mãe, a sede, que era nos Estados Unidos. Vocês podem imaginar, para alguém que sempre pedia para ter um cachorrinho quando era uma criança, eu me sentia que nem um urso que caiu num pote de mel, né? Eu que nunca tinha podido ter o meu cãozinho, agora era o responsável pelo controle de qualidade de ninhadas inteiras, de mais ou menos 40 raças, 400 criadores que abasteciam as pet shops da Petland, 4 lojas que vendiam cada uma mais ou menos 2.000 filhotes por ano. E todos eles passavam nas minhas mãos, no controle de qualidade. E eu era tratado com deferência por esses criadores, top de linha de toda a Europa. Fazia viagens mensais para fazer as visitas para os criadores, segundo as diferentes regiões, dava a volta na Europa, estadia paga pela rainha, só para falar de cenotecnia, conhecer os novos reprodutores, organizar seminários de atualização e reservar os cachorrinhos, ver as ninhadas, descartar alguns e reservar os cachorrinhos. Eu vi de tudo, pude aprender muito na prática como na teoria. A título privado, eu já tinha minha casinha no subúrbio de Paris e eu já tinha me tornado um pequeno criador de West. Lá para 1996, depois de 6 anos de amadurecimento profissional, eu me senti experiente o suficiente para dar mais um passo, e esse foi um passo ousado. Eu propus ao CEO, que é o presidente e diretor-geral da Petland Europa, o desmembramento do meu serviço, o serviço que eu animava, e sair da empresa para me tornar uma empresa à parte, uma subsidiária. Então eu viraria um fornecedor, fazendo exatamente o que eu fazia como assalariado, mas numa empresa que eu dominaria. De um lado eu perdi meu salário, que era até bem gordinho, mas eu virei consultor. Aí em 96 eu comprei uma fazenda de 70 hectares, a mais ou menos 2 horas de Paris, e me tornei fazendeiro e empreendedor. Eu guardei a rede de criadores que eu já animava. Na minha fazenda eu tinha 50 cabeças de gado e um projeto de instalação de um canil ideal, completamente às normas, para 150 reprodutores. O detalhe é que 150 reprodutores, eu tinha 15 empregados. Então cada empregado tinha 10 a 15 reprodutores que eles tratavam como se fossem deles. Então para o cachorro é como se fosse 10 a 15 pequenas criações. Então eles escolhiam um nome,
eles eram interessados em relação à produção e tudo funcionava muito bem. Paralelamente, eu comecei na região um projeto de revitalização do tecido rural. Era uma zona desfavorizada, onde eu estava na França. Então, existiam estímulos a nível de impostos e tudo isso. Então, eu comecei um projeto de revitalização rural, estimulando agricultores e suas esposas a se iniciarem na sinofilia, com 10 a 20 reprodutores que eram de minha propriedade em integração na fazenda deles. Isso funcionou muito bem. Então, na verdade, a minha fazenda, eu tinha os filhotes que eu levava até jovens reprodutores e, a essa altura, ou os empregados guardavam os cães em integração para eles, seguindo sempre as normas éticas e técnicas que uma criação tem que ter, ou eu encontrava em agricultores um local para deixar os reprodutores e eu cuidava de toda a parte preventiva, vermifugação, toda a parte técnica também, inseminação artificial se necessário, e eu colhia os filhotes, interessando evidentemente os criadores. Em 97, quase que logo depois da minha instalação, veio o famoso surto da vaca louca, encefalite espongiforme bovina, e eu percebi a tempo e eu parei a minha fazenda de gado, vendi todo o meu plantel antes que o problema realmente recrudescesse e que os preços despencassem. E eu converti minha fazenda num aras de criação de cavalos árabes. Nessa altura, o meu afixo, Avalon Ranch, era mais conhecido como aras do que pelos cães. A minha criação de cavalos, Avalon Ranch, que era também meu afixo em cães, sempre tiveram ótimos resultados nos shows. Eu tive um garanhão que foi campeão da França e teve filhos que foram campeões franceses também. Eu tenho uma fotozinha aqui em que eu ganhei Best in Show em Toulouse, 1999, com ele, e tivemos muito bons resultados no Campeonato do Mundo também. Eu fui top 10, eu fui 6º colocado, se eu me lembro bem, e no mesmo ano a tríplice coroa com a Coupe de Nation, o Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo. Ainda hoje a gente encontra a Avalon nos pedigrees de diversos cavalos de sucesso em esportes e em shows na França. Com o meu divórcio em 2004, já era minha segunda esposa. Primeira esposa eu divorciei em 99. Minha esposa ficou com aras. Eu deixei com ela e ele existe até hoje na região oeste da França. A gente já estava em 2005 e a crise da quarentena bateu forte. Eu comecei a me perguntar se vender para pet shops era mesmo a melhor política de qualidade. A gente fazia um trabalho que era o melhor possível e quando a gente mandava para as lojas, não apenas para Petlum, mas para outras lojas também, porque a gente começou a trabalhar com várias lojas em relação à produção, e eu percebia que a passagem nas lojas comprometia a qualidade do cachorro. A história da tosse dos canis, que é a história de quando você mistura um cachorro de muito boa qualidade e existem outros fornecedores que enviam cães de qualidade um pouco menor, portadores às vezes de doença e tudo se mistura e fica muito mais difícil a gestão. E como consequência dessas reflexões e em relação a essa famosa crise da quarentena também, eu fiz 40 anos em 2004, eu tive uma mudança radical da direção do que eu queria da minha vida e conclusões que sempre foram lógicas e que na teoria é sempre fácil falar, mas na prática é muito mais difícil de ir nessa direção, em que a qualidade deve primar em relação à qualidade. Eu comecei a fazer escolhas e recentrei completamente a minha criação. Tirei o pé do acelerador em relação ao que eu fazia, em relação a lobby, em relação a outros fornecedores, em relação a outros criadores. Alforriei os meus criadores integrados que ficaram felizes da vida de ter a criação só para eles e comecei a recentrar nos cães que me davam prazer. Agora a gente já falava de prazer, não falava mais de necessidade de vida. E comecei a me especializar, entre aspas, porque ainda não é uma especialização, em chihuahuas, yorks, cavalier e aqui americano. Em 2008 eu me recentrei ainda mais, guardando só os chihuahuas e os cavaliers. E em 2011, quando eu voltei para o Brasil, somente chihuahuas. Eu estava muito bem no Brasil, na mesma fazenda de 1996, mas a escolha de voltar para o Brasil foi um pedido da minha esposa da época, que eu aceitei porque ela tinha bons argumentos, que são dela. E nós voltamos para o Brasil com 30 chihuahuas, de uma qualidade muito boa, e um gatinho castrado que era um British Shorthair chocolate, que era o último dos últimos de um gatil que eu tive durante 8 anos, chamado Cat Pupil, era o nome do afixo do gatil, em que eu criava British Shorthair Self, ou seja, chocolate, cinnamon, lilac, azul. E ainda tinha uma outra família com os olhos verdes. Esses são os olhos cobre. E tinha a família dos olhos verdes que tinham chinchilla, silver shaded e golden. Isso até 2010. Então foi com 32 chihuahuas que a gente decidiu voltar para o Brasil. E os nossos afixos na França não seguiram, deixamos com a família. Então a Avalon Ranch, que tinha se tornado Little Avalon, que se tinha se tornado Utopia, na França virou Utopia's Dream aqui no Brasil, em 2011. Em 2015 eu me separei da minha esposa e deixei com ela o afixo e os reprodutores, que estavam funcionando muito bem. E a partir daí, a partir de 31 de dezembro de 2015, quaisquer escolhas ligadas ao Utopia's Dream foram dela especialmente. A vida é feita de escolhas.
E contra mim eu aceitei o desafio de construir uma base veterinária para uma empresa de consultoria ambiental chamada SciTech, na região dos lagos. Um projeto de recuperação de animais marinhos, pinguins, tartarugas, mamíferos aquáticos como focas, golfinhos e baleias, que encalhavam ao longo da costa de Saquarema, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios. E foi muito agradável essa construção de uma base veterinária do início até o fim, e durou o tempo do contrato. Atualmente eu estou semi-aposentado, depois de todo esse percurso profissional, eu sinto a necessidade de compartilhar essas experiências. Eu vejo muita coisa, muita informação nas redes sociais que mereceriam pequenas ou grandes correções, redirecionamentos. O autoquestionamento faz avançar, e a troca de experiências é fundamental nesse avanço. Esse canal é uma nova aventura que começa, uma aventura digital que, por isso mesmo, aumenta as possibilidades de alcance dessas informações ao infinito. Mas se a gente parar para pensar, e a gente voltar aos fundamentos, não tem nada muito diferente das noites ao redor do fogo nas aldeias primitivas, onde os jovens e adultos se quedavam em atenção à escuta do que os velhos da aldeia contavam como histórias. Não? Eu estou fazendo paralelamente a esse canal em português, um canal em francês, e eles estão sendo lançados ao mesmo tempo de forma idêntica. E eu acho que essa ponte pode gerar interesse para as duas comunidades. Eu convido você a aderir à nossa comunidade, se inscrevendo no canal, me ajudando na divulgação, trazendo novos temas de discussão, enfim, fortalecendo o projeto. Tem muita coisa boa vindo por aí. Tem quem diga que um homem, ele só é um homem realizado, ele só pode se dizer realizado se ele plantou uma árvore, se ele escreveu um livro e se ele teve um filho. Ora, eu devo ter plantado umas 10 mil árvores na minha fazenda. Só nos limites da fazenda eu plantei a cerca viva de 8 quilômetros. Então, em árvore eu tô bem. Ter um filho, eu tive 8 filhos. São o que eu fiz de melhor na minha vida. Os meus filhos são a prova viva de que eu poderia ter sido um homem melhor. Enquanto eu escrever um livro, eu acredito que esse canal seja uma forma de escrever um livro digital. Mas coisas boas estão por vir. E eu pretendo desenvolver, colocando em prática, infoprodutos como livros digitais, cursos práticos e teóricos ligados a técnicas de criação, e compartilhar tudo isso que eu vivi com as pessoas a quem isso possa interessar. Não percam os próximos vídeos, sempre na mesma bate-hora e no mesmo bate-canal. Até breve pro próximo.